É hora de tirar as principais dúvidas sobre a varíola dos macacos, como está a testagem, quais são as orientações para quem tem sintomas e como prevenir a doença. Vocês viram que, de acordo com o que o Paulo repassou, o perfil das pessoas infectadas é variado, né? Para isso, recebemos ao vivo o superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual, Eduardo Macário. Oi, Eduardo, muito bom dia, obrigado por estar conosco. Olá, bom dia a todos. Eduardo, para a gente começar, superintendente, eu queria entender como é que está o controle da evolução da doença aqui em Santa Catarina. Nós estamos acompanhando desde o início, desde maio, quando os primeiros casos começaram a surgir no mundo, montando um centro de operações, um centro de emergência, justamente para estar acompanhando a evolução dos casos. E atualmente nós estamos já com 59 casos confirmados no estado, outros 218 estão em investigação, e estamos fortalecendo também toda a nossa rede de diagnóstico, laboratório e também a rede de assistência para o tratamento de pessoas de possíveis casos de monkeypox. Aproveitando que você falou dos testes, como é que está a situação aqui em Santa Catarina? Atualmente no Brasil são 9 laboratórios que realizam o exame diagnóstico, 9 laboratórios públicos. O nosso laboratório de referência é o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, mas essa semana nós já iniciamos os testes, a realização de testes em numa escala ainda pequena, são 50 testes disponíveis aqui para o estado, o que vai fazer com que diminua o tempo que normalmente está levando de 7 a 10 dias para sair o diagnóstico, para aproximadamente 24 horas. E também estamos aguardando a chegada de insumos do Ministério da Saúde e aquisição junto aos fornecedores privados. Superintendente, você citou 50 testes disponíveis em Santa Catarina. Como é feita a seleção desses pacientes que vão ser testados? Todo paciente que apresenta lesão de pele característica da monkeypox, que são aquelas lesões vesiculares que aumentam de tamanho, acumulam líquido dentro dele e depois formam aquelas crostas, são considerados casos suspeitos de varíola dos macacos. Então, essas pessoas são selecionadas, são identificadas, precisam comparecer a um serviço de saúde e lá é feita uma coleta da amostra. A coleta é bem simples, usa o mesmo usa um cotonete ou um swab, como a gente chama, faz um esfregaço na ferida, lá na lesão, e encaminha isso para o laboratório. O diagnóstico é feito por meio de teste molecular, é igual ao RT-PCR, o mesmo da COVID, o que muda são somente os insumos que são necessários para isso. E aí, chegando as amostras no laboratório, 24 horas, se for feito aqui no estado, ou 7, 10 dias se for feito lá em São Paulo. Certo, e falando sobre as características da doença, né? Você até citou alguns sinais. A gente sabe que ainda existem informações equivocadas sobre o surgimento, de onde ela veio e também o perfil das pessoas infectadas. Exato. A maioria dos macacos ela tem esse nome porque ela primeiro foi identificada em colônias de macacos na África, no continente africano. Só que não tem esse surto que estamos vivendo agora no mundo, não tem nada a ver com transmissão de macacos para humanos. A transmissão se dá principalmente por contato com pele infectada, a pele com as lesões de uma pessoa confirmada por monkeypox. Geralmente, os sintomas são lesões de pele bem características, que evoluem até a formação de crostas. Enquanto existem essas lesões de pele, a pessoa pode ter transmitido para outra e também pode aparecer febre, outras linfadenopatia, que é as inflamações dos linfonodos, um pouco mal-estar, dor de cabeça generalizado. E para isso é necessário realização do teste diagnóstico laboratório até para descartar outras doenças, por exemplo, herpes, lesões de pele dermatológicas em geral, ou mesmo sífilis, e outras que podem ter uma característica muito parecida. O mais importante é isso, se você identificar lesões na pele, independente da forma de transmissão, porque muitas vezes a gente não consegue identificar como foi isso, procure um serviço de saúde. E, superintendente, importante fazer a diferenciação. Ela não é uma DST, não é sexualmente transmissível. Não, não é. Ela é uma doença que é transmitida pelo contato com a pele de infectada, né? A pele com as lesões de uma pessoa com a monkeypox. Também pode ser transmitido quando você toca em objetos como lençóis, toalhas, ou mesmo objetos de uso pessoal, como escova de dentes, talheres, durante esse período de transmissão. Portanto, tem que ter muita atenção, principalmente para os casos já confirmados que estão em isolamento, para não haver uma transmissão intradomiciliar. Nós recomendamos muito que as pessoas que estão com confirmação
utilizem máscaras, até porque existe a possibilidade de transmissão que é bem menor do que a transmissão de pele por via aérea, mas para manter o cuidado e a higiene como um todo, lavando as mãos e evitando o compartilhamento desses objetos, a gente consegue bloquear a transmissão da monkeypox. E citando os macacos, né, a gente tem até uma possibilidade de mudança de nome com relação à doença por conta dos maus tratos aos animais. Também é importante esclarecer essa informação. Exatamente. Como eu falei, não é uma doença que é transmitida pelos macacos, é uma doença transmitida pelos humanos, pelo contato com pele. Quando você abraça uma pessoa, quando você aperta a mão, ou mesmo quando você compartilha objetos com uma pessoa infectada, isso acaba sendo transmitido. Então, não adianta, não tem sentido fazer nenhuma perseguição com os primatas, acho que eles não fazem parte do cadeia de transmissão e é bem provável que o Ministério, que a própria Organização Mundial da Saúde, mude a denominação. Mas a palavra correta agora é prevenção. Atenção aos sintomas, lesão de pele, que cresce, começa vermelha, depois vai evoluindo para um acúmulo de líquidos e forma aquelas crostas, pode estar disseminada no corpo todo, pode estar localizada, isso é um sinal de alerta, e também as febres e outros tipos de sintomas, como um mal-estar geral, que pode acontecer em conjunto com essas lesões de pele. Caso identifique isso em você, no seu amigo, no seu parente, no seu colega, procure uma unidade de saúde para diagnóstico e mantenha esse isolamento. O isolamento só termina quando todas as lesões secam e aí cobre a pele, fica íntegra e aí acaba o período de transmissão. Nosso principal medo agora, receio, é que essa doença passe para crianças, para gestantes e puérperas e também para idosos e pessoas imunodeprimidas, porque isso pode causar casos graves e nós temos hospitalizações e até mesmo mortes por essa doença. E, superintendente, possibilidade de vacina? Exato, nós estamos acompanhando a evolução das vacinas. Infelizmente, só são 2 laboratórios no mundo que produzem essa nova vacina. É uma vacina que já é conhecida, não é aquela vacina do passado, da varíola, que os nossos algumas pessoas já tomaram, inclusive já tem estudos mostrando que há uma perda de imunidade em relação àquela varíola. Então, a vacina, quando vier, ela vai vir para certos grupos específicos, ou para os grupos mais vulneráveis, ou para fazer vacinação de bloqueio. Por exemplo, se você se infectar com a varíola dos macacos, nós precisamos fazer um rastreamento de quem teve contato com você nos últimos 10 dias, na última semana. E essas pessoas estão sendo acompanhadas, mas elas podem ser, inclusive, a fruto da vacinação, porque é bem provável que, se novos casos acontecerem, vão ser casos que tiveram contato próximo com essas pessoas. Então, a campanha não vai ser uma campanha de vacinação igual a da Covid, mas a gente espera que a gente consiga bloquear e evitar que isso se transforme numa emergência de maior magnitude. Certo, superintendente, antes da gente encerrar rapidamente, reforçando a informação, o isolamento ele é essencial para evitar a propagação desse contágio. Isso, a melhor forma de proteção contra a monkeypox, né, contra a varíola, é a prevenção. Então, evite contato direto com pessoas com suspeita ou confirmação da doença. Utilize, caso você esteja cuidando de uma pessoa com monkeypox, use luva, máscara, avental, justamente para você ter essa separação. E pessoas com diagnóstico devem cumprir isolamento imediato. O que a gente tem visto é que muitas pessoas acabam demorando muito para iniciar o isolamento quando já transmitiu isso para outras pessoas. Então, essa é a palavra-chave até que nós tenhamos a vacina. Lembrando, a doença não tem tratamento ainda, mas não é uma doença grave. Somente um óbito aconteceu no Brasil, mas ela pode evoluir. Se ela não for tomada todas as precauções, ela pode evoluir para formas mais graves e com isso, o tratamento é sintomático para aliviar a dor e o incômodo que é causado pela doença. Então, não menospreze a varíola dos macacos e se previna e evite que ela seja transmitida para outras pessoas. Muito esclarecedor, conversamos com o Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual, Eduardo Macário. Superintendente, muito obrigado pelas informações e um ótimo dia para você.